Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa revisão de hoje. Então, nós tínhamos parado aqui na quinta questão, então só lembrando, né, a resposta letra B. Como eu falei para vocês, né, essas são questões aí bem recorrentes em concursos. Geralmente são essa, né, do artigo 80, inciso 2 e a do artigo 426, são as mais recorrentes aí das sucessões. Nem são da nossa parte específica, né? Então, lá na parte geral, essa aí, a da pacta corvina nos contratos. Então, são as mais recorrentes. Vamos seguir aqui. Sexta questão foi um concurso do ano passado, né, de juiz substituto ainda do período pré-pandemia. No tocante à sucessão, é correto afirmar. Letra A. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, mas não subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado nulo. Letra B. Legitimam-se a suceder as pessoas já nascidas, somente no momento da abertura da sucessão. Letra C. Na sucessão testamentária, é possível chamar a suceder os filhos ainda não concebidos, mas não as pessoas jurídicas. Letra D. A herança transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários, com o pedido de abertura do inventário dos bens deixados pelo falecido. E letra E. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. E aí, pessoal, qual seria a alternativa correta nesta sexta questão? Letra E. Letra E. Alguém mais marcou outra alternativa ou marcou a mesma? É a letra E. A Carlos Chagas, ela tem um padrão, né, de buscar muitas questões que são com a letra da lei, né? E essa letra E, ela é basicamente, né, a descrição do artigo 1792 do Código Civil, que nós já lemos, né, mas vale a pena ler de novo, né? O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança, incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Exatamente a descrição do 1792 é a resposta da letra E. Então, essa seria a alternativa correta. Mas e as outras? O que é que tem de errado nas outras? Veja, na letra A primeira parte, morrendo a pessoa sem testamento, transmite aos legítimos, certo? Né? O mesmo ocorre quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento, ok. Né? Mas aí está dizendo no finalzinho, a sucessão legítima não vai continuar se o testamento caducar ou for julgado nulo. Não, porque a herança legítima é que é a regra, né? Então, se ocorre aqui algum problema com o testamento, melhor para a sucessão legítima, que vai ter mais bens ainda, né? Então, não vai deixar de existir sucessão legítima se o testamento caducar. Muito pelo contrário, os bens que seriam do testamento voltam para a legítima, e ela é ainda mais reforçada, né? Na letra B, isso já vimos também, na sucessão legítima, né, o Código Civil é bem claro, que estão legitimados a suceder as pessoas nascidas e concebidas. E aí está um somente, né? E aí sempre que tem esse somente a gente tem que ficar de olho. Então está aí, legitimam-se a suceder as pessoas nascidas somente. Não, porque são as pessoas nascidas e concebidas, ou concebidas. Na letra C, na sucessão testamentária é possível chamar a suceder os filhos ainda não concebidos, o concepturo, certo? Mas não as pessoas jurídicas, é errado, né? A gente viu que são herdeiros testamentários também as pessoas jurídicas. E aí, só lembrando, se uma pessoa jurídica já existe, ela pode herdar sob qualquer forma, né? Sob qualquer forma. Agora, se a pessoa jurídica for criada pelo testamento, né? Então, o de cujus vai, no testamento, determinar a criação de uma pessoa jurídica, aí ela só pode ser criada pela forma de fundação. Mas se ela já existe, aí qualquer forma, né, devidamente prevista em lei, pode levar aqui
a pessoa jurídica a ser herdeira testamentária. Então, a C está errada por esse motivo. A letra D, a herança transmite-se aos herdeiros legítimos e testamentários com o pedido de abertura do inventário. Não. A gente viu a regra da Sazini, é com o momento da morte, né? Então, o momento da morte é o que define a transmissão aqui para os herdeiros, e não o pedido do inventário, né? A abertura da sucessão é uma coisa, a abertura do inventário é outra, completamente diferente, como nós já vimos. Por isso, né, não tinha outra razão de ser. A letra E é realmente a única alternativa correta nesta sexta questão, certo? Dando sequência, justamente falando sobre a Sazini, né? Então, o direito das sucessões, o Droit de Sazini, concurso para defensor público do Estado da Bahia de 2016, mais uma vez, Fundação Carlos Chagas. O direito de Sazini não foi incorporado ao direito brasileiro, uma vez que é necessária a aceitação da herança para que seja transferida a propriedade e a posse dos bens herdados. Letra B. Se aplica ao município quando ele é sucessor em razão da vacância da herança, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Letra C. Determina que a herança será transmitida desde logo, tanto aos herdeiros legítimos como aos testamentários, no exato momento da morte, independentemente de quaisquer outros atos. Letra D. Permite que o herdeiro ceda qualquer bem da herança considerado singularmente antes da ultimação da partilha. E letra E. Estabelece que os herdeiros legítimos adquirem a posse da herança no exato momento em que tomam ciência do falecimento do autor da herança. E aí, qual seria a alternativa que corresponde ao direito de Sazini? C. Letra C, não é isso? Também nessa questão está se descrevendo o que está na lei, né? Como a gente já viu, né? Que consta no nosso código. Então, o direito de Sazini determina que a herança vai ser transmitida desde logo, ou seja, a partir do momento da morte do de cujos, a transferência tanto aos herdeiros legítimos como testamentários, no exato momento da morte, independente de qualquer outro ato, né? Claro que a gente viu, né, que é preciso ter a aceitação, é preciso, caso o herdeiro não queira receber a herança, que ele renuncie, né? É possível ceder a herança em parte ou no todo, gratuito, onerosamente, mas a Sazini é esse marco, né, temporal aí que vai determinar. A partir da morte do de cujos, ocorre ali a transmissão, mesmo que sendo uma ficção jurídica. Não é isso? Então, nessa sétima questão, a alternativa correta é a letra C. Bom, aí temos a oitava questão, né? Concurso de promotor de justiça do Mato Grosso, de 2014, adaptada porque eu coloquei 5 alternativas, eram só 4 na original. Esse estilo de questão não vai aparecer na minha prova amanhã, né? De ter assertivas para você ver qual está correta. Não. Né? A minha vai ser nesse padrão mesmo de ter as 5 alternativas e você vai indicando ali qual é a correta, qual é a incorreta, de acordo com o enunciado. Bom, então, analisando as alternativas, as assertivas, né? Primeiro, vamos ter aqui as seguintes frases. A primeira, a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Pessoal, essa primeira está certa ou está errada? Tá certa. Certa, né? É a regra. Exatamente. A regra é referente ao local de abertura da sucessão. Então, a nossa regra é essa. A sucessão vai ser aberta no local do último domicílio do falecido. Não é no lugar onde ele tem os bens, não é no lugar onde ele faleceu, é no lugar onde ele residia com ânimo definitivo, por último, né? Antes ali do seu falecimento. Então, a primeira, correta. Vão guardando aí, né? Na segunda, não se pode aceitar a herança em parte, sob condição ou a termo. Tá certo ou errado a segunda? Certa também. Exatamente, né? A aceitação da herança não pode ser feita em partes. Ah, eu aceito os créditos, mas não aceito os débitos, né? Vou impor uma condição, um termo inicial, um termo final para aceitação. Não, não é assim que funciona. A aceitação tem que ser livre e bastante consciente, né, da parte do herdeiro que vai aceitá-la. Então, a aceitação não pode ser feita em partes, né, sob condição ou a termo. Então, a segunda também está certa. E a terceira, os atos de aceitação ou de renúncia da herança são revogáveis.
Essa terceira assertiva está certa ou errada, gente? É errada, são irrevogáveis. Exatamente, perfeito. Então, os atos de aceitação ou de renúncia, então, tanto para aceitar quanto para renunciar, uma vez que você aceita ou uma vez que você renuncia à herança, você não pode voltar atrás na sua decisão. Então, esses atos são irrevogáveis. Portanto, temos aí a primeira assertiva certa, a segunda certa, a terceira errada. E aí, qual seria a alternativa? Letra E, não é isso? 1 e 2. Então, está correto o que se afirma em 1 e 2. Oitava questão, portanto, letra E. Ficou claro, gente? Certinho? Beleza. Dando continuidade, aí temos outra questão aqui do exame de ordem. Sempre as questões do exame de ordem. Se vocês ainda não fizeram, vão fazer em breve, né? Tem esses enunciados grandes, então é bom fazer uma leitura bem detalhadazinha do enunciado para depois ir para as alternativas, porque sempre são enunciados mais extensos, né? A FGV gosta de fazer questões assim. Então, essa foi uma questão do 24º exame de ordem. Vamos, então, para a hipótese. Marcos recebeu por herança grande propriedade rural no estado Sigma. Dedicado à medicina e não possuindo maior interesse pelas atividades agropecuárias desenvolvidas pela família, Marcos deixou, nos últimos anos, de dar continuidade a qualquer atividade produtiva nas referidas terras. Ciente de que sua propriedade não está cumprindo uma função social, Marcos procura um advogado para saber se existe alguma possibilidade jurídica de vir a perdê-la. Segundo o que dispõe o sistema jurídico constitucional vigente no Brasil, assinale a opção que apresenta a resposta correta. Lembram que eu falei lá no começo, nas primeiras aulas, se não na primeira mesmo, né? Que aqui, né, nós temos o princípio da função social da propriedade, função social e ambiental também, incidindo no direito das sucessões, né? E essa é uma questão clara em que se buscou essa incidência do princípio da função social da propriedade em relação a bens objeto de herança. Então, vamos ver como isso se desenrola, né, nas alternativas presentes aí na questão da OAB, do exame de ordem. Então, vamos ver qual delas é a correta. Letra A. O direito de Marcos a manter suas terras deverá ser respeitado, tendo em vista que tem título jurídico reconhecidamente hábil para caracterizar o seu direito adquirido. Letra B. A propriedade que não cumpre sua função social poderá ser objeto de expropriação, sem qualquer indenização ao proprietário que deu aso a tal descumprimento, no caso, Marcos. Letra C. A propriedade por interesse social poderá vir a ser objeto de desapropriação, devendo ser, no entanto, respeitado o direito de Marcos à indenização. Letra D. O direito de propriedade de Marcos está cabalmente garantido, já que a desapropriação é instituto cabível somente nos casos de cultura ilegal de plantas psicotrópicas, como maconha, por exemplo, cannabis. E letra E, o direito de propriedade de Marcos não está garantido, visto que a desapropriação ou a expropriação de terras é possível no caso em questão, com ou sem possibilidade de indenização. Então, a questão envolve a garantia, né? Algumas alternativas têm garantia total do direito de propriedade, algumas com a possibilidade de indenização no caso de desapropriação e outras no caso da expropriação sem possibilidade de indenização. Em qual dessas situações se encaixaria a situação do Marcos na questão? Ou seja, qual dessas alternativas está correta? C. Alguém mais concorda com Lara? É a letra C a alternativa correta? Exatamente a letra C, né? A propriedade por interesse social, né, já que ela está descumprindo ali a sua função social, pode sim vir a ser objeto de desapropriação. Só que aí, claro, como é uma desapropriação, vai haver para Marcos o direito a uma indenização.
né, nos termos ali de como vai funcionar essa desapropriação. Então, o caso do Marcos é um caso mais simples, né? Não envolve as situações que levariam à expropriação, né? E aí, só relembrando, isso aí vocês já sabem, mas só relembrando, né? Na desapropriação, né, é uma situação em que haverá interesse público. Nesse caso, né, a propriedade está descumprindo a sua função social, então é possível que o poder público desaproprie aquela área, por exemplo, para fazer reforma agrária. É possível, né? E aí, nesse caso, o Marcos teria direito à indenização, né, pelo fato de que vai ceder aquela propriedade, né, vai ter que vender, repassar essa propriedade para o poder público. Situações mais graves são aquelas que levam à expropriação. E aí a consequência da expropriação é que a pessoa perde a propriedade e não tem direito à indenização. E no Brasil, né, a Constituição prevê isso em duas situações. Uma seria cultivo ilegal de plantas psicotrópicas, como a cannabis, e o outro seria, tanto em propriedade urbana quanto rural, manter pessoas em trabalho escravo, né, em situação de escravidão, né, que foi uma emenda mais recente que foi incluída na Constituição. Então, nessas situações, isso levaria à expropriação. Mas a questão aqui que estamos analisando não trouxe nenhum desses casos. Então, não seria o caso de se chegar ao extremo da expropriação. Não é isso? E também não tem a garantia do direito adquirido, porque se o próprio Marcos já está sabendo que sua propriedade não está cumprindo a função social e a questão é muito clara em relação a isso, então é possível sim que ele tenha ali essa situação da desapropriação existindo. Então, nessa situação específica, né, o descumprimento da função social da propriedade levaria à possibilidade de desapropriação. E aí, nessa situação, o Marcos teria direito à indenização e aí teria que ceder a sua propriedade, teria que vendê-la, né, realmente, né, para o poder público, para que, por exemplo, o poder público fizesse ali reforma agrária, né, destinasse essa propriedade à reforma agrária, distribuísse para outras pessoas que não têm terra para plantar, né? Seria essa situação aí prevista na nona questão. Então, a resposta da nona é a letra C, certo? Passando para a décima questão, aconteceu esse concurso, né, agora em 2021, para advogado do CRM do Mato Grosso do Sul. Então, vamos ver essa questão, vamos ver qual delas é a correta, né? Com relação às regras do Código Civil sobre sucessão, assinale a alternativa correta. Letra A. O direito à sucessão aberta e o quinhão de que dispunha o co-herdeiro podem ser objeto de cessão por escritura pública ou por instrumento particular. Letra B. A aceitação ou a renúncia da herança devem constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Letra C. Os atos meramente conservatórios e os atos oficiosos, como, por exemplo, o funeral do finado, indicam a aceitação tácita da herança. Letra D. Falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitá-la passará aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. E letra E. Na sucessão testamentária, apenas as pessoas jurídicas organizadas sob forma de fundação serão chamadas a suceder. Pessoal, qual seria então a alternativa correta nesta décima questão? Letra D. D de dado, não é isso? Isso. Exatamente. Mais uma vez, aí não foi a Carlos Chagas, foi essa outra banca, né, chamada Quadrix, que fez a questão, mas mais uma vez vai se recorrer aqui ao Código Civil, a letra da lei, para se determinar essa resposta, né, que está lá no artigo, deixa eu localizá-lo aqui, o 1809, que determina: falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Então, essa questão, né, trata justamente daquela situação que é diferente, né, que eu expliquei aqui, diferente do direito de representação. Aqui, o herdeiro, né, o principal, né, o falecido de cujos morreu,
tinha esse herdeiro, né, que deveria, em vida, né, manifestar sua vontade se aceitava ou renunciava à herança. Mas antes dele declarar se aceitava ou não a herança, ele faleceu. Então, o que é que acontece aqui? Esse direito, né, de aceitar a herança, ele passa para os herdeiros dele. Só que aí, primeiro, né, os herdeiros aceitam a herança dele, para depois aceitar a herança do decujus, que seria aqui o principal avô desses novos herdeiros, né? Então, tem aquela ordem lá do artigo 1809 e existe essa possibilidade, né, de que terceiros aceitem a herança em nome do herdeiro. Então, essa seria a hipótese. Então, nessa letra D, temos aí a hipótese, né, bem clara, né, da descrição do artigo 1809, né, que determina exatamente isso que está aí na letra D. Né? As outras alternativas não entram, né, na situação, né, porque está aí o direito à sucessão aberta e o quinhão de que dispunha o co-herdeiro podem ser objeto de cessão por escritura pública ou instrumento particular. O direito à sucessão seria o direito de ser herdeiro? Não, né? Porque aqui é o quinhão que vai ser o objeto da cessão, né? O patrimônio, não o direito de ser herdeiro. Aceitação ou renúncia devem constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. A aceitação pode vir de outras formas, né? Então, não é só isso. Então, não é só aceitação e renúncia, não são expressas apenas, né? Essa é a situação aí que ocorre na letra B. Na letra C, os atos, a isso a gente viu que eles não configuram aceitação tácita, né? Os atos oficiosos, atos conservatórios, eles não são aceitação da herança. É preciso que o herdeiro faça algo a mais para poder aceitar a herança de forma tácita, né? Não seriam esses casos aí dos atos oficiosos, como o funeral do finado. Inclusive, já vimos, né, que as despesas do funeral são pagas pelo espólio depois, né? E na letra E, na sucessão testamentária, apenas pessoas jurídicas organizadas sob a forma de fundação serão chamadas a suceder. A gente viu, agora há pouco eu falei disso na primeira parte, né, que na sucessão testamentária, qualquer pessoa jurídica já constituída regularmente pode herdar, né, sob qualquer forma. Pode ser sociedade anônima, sociedade limitada, fundação, pessoa jurídica individual, né, um empresário individual, sendo microempresário, empresa de responsabilidade limitada, né, empresa individual de responsabilidade limitada, EIRELI, e assim por diante, né? Então, qualquer pessoa jurídica pode herdar, né, regularmente constituída, por testamento. Por fundação, né, pela forma de fundação, apenas, repetindo, aquela pessoa jurídica que for criada pelo testamento. Aí tem essa regrinha. Mas se ela já está criada, se ela já existe, né, já está regularmente constituída, qualquer forma de pessoa jurídica pode receber bens por testamento, certo? Então, realmente só há aqui a possibilidade da letra D de dado, certo? 11ª questão foi um concurso para promotor de justiça do Paraná, 2017. Assinale a alternativa incorreta. Vamos então buscar agora a alternativa errada. A aceitação da herança pode ser expressa ou tácita. Letra B. A renúncia da herança pode ser expressa ou tácita. Letra C. Não se pode aceitar ou renunciar à herança parcialmente. Letra D. Não se pode aceitar a herança sob condição. E letra E. O herdeiro pode aceitar legado e renunciar à herança, e vice-versa. E aí, qual seria a alternativa errada? Letra D, que só pode ser expressa. Exatamente. Então, lembrando, né, das formas de aceitação e renúncia, a aceitação tem várias formas possíveis, né? Tem a aceitação expressa, né, pelo instrumento público e tal, termo judicial nos autos, a tácita, né, que vem várias formas lá possíveis, e a presumida, né, que é o direito de deliberar. Mas a renúncia só pode ser expressa, né? Não tem renúncia tácita, não tem renúncia presumida. Então, a renúncia tem que vir como ato expresso do herdeiro. Então, a letra B é a única errada. As outras estão certas, só confirmando, né? Como a gente já viu em outra questão agora há pouco, não se pode aceitar a herança ou renunciar parcialmente, né? Aí eu aceito um pedaço, não aceito o outro, a não ser que seja lá aceitando a herança legítima e recusando a testamentária, ou vice-versa, aí dá. Mas não dá para aceitar só, por exemplo, os créditos e recusar os débitos. Isso não pode.
Não se pode aceitar herança sob condição, vimos também, não tem como se estabelecer condições prévias para a aceitação e também para a renúncia. E aí a letra E, né, como eu falei agora há pouco, o herdeiro pode aceitar o legado e renunciar à herança e vice-versa, pode, né? Então ele pode aceitar o legado e renunciar à herança legítima. Ele pode aceitar a herança legítima e renunciar ao legado. O legado faz parte do testamento. Pode, né? O que ele não pode é, eu quero só receber essa partezinha aqui da herança, né? E não vou receber essa outra. Não, não dá para fazer isso escolhendo, né? Os bens que vai receber, os créditos, os débitos. Não, isso não é possível. Então, a alternativa aqui, a errada, é a letra B de bola. E a questão 12 foi um concurso aqui do Tribunal de Justiça para notário e registrador, aqui de Alagoas, né? Foi em 2019, organizada pela VUNESP. E adaptada, já que ela tinha quatro alternativas, e eu coloquei mais uma para ficar no estilo, né, no esqueleto da nossa prova de amanhã, que terá sempre questões com 5 alternativas. Quanto ao direito de representação na sucessão, compete afirmar. Vamos então procurar a alternativa correta. Letra A. Havendo renúncia à herança, os descendentes do renunciante podem substituí-lo por representação na sucessão à qual renunciou. Letra B. A representação ocorre apenas na linha reta descendente ou ascendente. Letra C. O renunciante à herança de uma pessoa não poderá representá-la na sucessão de outra. Letra D. O instituto da representação somente se aplica à sucessão legítima. E letra E. O direito de representação não possui limite de grau de parentesco na linha colateral. Qual seria, então, a alternativa correta, gente? Letra D. D de dado, né? Isso. Exatamente, né? A gente viu isso, né, no seminário aqui. Isso foi bem colocado, né? Foi bem confirmado, inclusive, né? Mais de uma vez. O Instituto da Representação somente se aplica à sucessão legítima. Só um minutinho que está passando o carro de som. Senão ia confundir vocês aqui enquanto estava falando de representação com o sururu cavalo, estava passando a propaganda aqui de frutos do mar. Então, o Instituto da Representação, como a gente viu aqui, né, o direito de representação, ele é adequado apenas para a sucessão legítima. Na sucessão testamentária vai ter outras situações, né, são situações diferentes, e lá tem um instituto que não é igual, né, guarda algumas semelhanças, poucas, depois a gente vai ver melhor, que é chamado de substituição. Mas não tem quase nada a ver com a representação aqui, até porque não é obrigatório lá, né? Então, o Instituto da Representação realmente ele só é aplicado à sucessão legítima, certo? Não entra na sucessão testamentária. Então, essa é a alternativa correta. Agora, vamos ver o que é que tem de erro nas outras, né? Já que o nosso objetivo aqui é estudar as questões para relembrar os assuntos para a prova de amanhã. Então, na letra A temos, havendo renúncia à herança, os descendentes do renunciante podem substituí-lo por representação na sucessão a qual renunciou. Não, a gente viu que isso não é possível, né? Então, se o herdeiro renuncia à herança, é considerado como se morto estivesse, né? Claro que não tem mais essa história de morte presumida por renúncia e tal, né? Essa morte civil, né, ela não existe mais. Mas temos resquícios disso ainda no direito civil e esse é um deles, né? Então, quando ocorre a renúncia, o renunciante ele acaba trazendo essa possibilidade, né, de que ele fecha, né, a porta para que os seus herdeiros o representem. Então, não tem representação na renúncia, né? Então, renúncia à herança, os herdeiros não podem substituí-lo por direito de representação. Esse direito passa para os demais herdeiros, os outros, né, que estão lá. Por exemplo, tem ele, renunciante, tem 2 irmãos dele que eram herdeiros, então o direito dele passa para os outros, porque é como se ele tivesse morrido, né, na hipótese do pós-morte, né, em relação ao decujus. Então, esse direito não passa para os seus herdeiros por representação, já que não seria pré-morte nem comoriência, as hipóteses que levam à representação.
Na letra B, a representação ocorre apenas na linha descendente ou ascendente? Não. Na descendente, sim, né? Filhos, netos, bisnetos, sem limite, né? Mas na ascendente, não tem representação. Então, se não tem os pais, os avós não podem, né? Se, por exemplo, tem um pai e a mãe, então o pai morreu, tem o avô. Não tem como ter representação. Então, só quem vai herdar ele seria, no caso, a mãe, né? Então, não tem representação na linha ascendente para pais, avós, bisavós. A representação só vem para a linha descendente, filhos, netos, bisnetos e na linha colateral, né? E nem para todos, né? Porque a representação ela só ocorre para os irmãos, segundo grau, e os sobrinhos em relação aos tios, terceiro grau. Não tem representação para o quarto grau, né? Letra C, o renunciante à herança de uma pessoa não poderá representá-la na sucessão de outra. Errado, porque o que é feito em relação a uma herança específica não impacta em outra, né? Necessariamente. Então, mesmo que ele renuncie a essa herança, ele pode representar, né, o de cujos em outra sucessão, não tem problema, certo? São situações distintas, né? São situações que devem ser consideradas de maneira individual. E na letra E, o direito de representação não possui limite de grau de parentesco na linha colateral. Falei disso agorinha, só confirmando, né? Na linha colateral não tem representação ali para os irmãos, né? Porque aí o direito próprio, né? E aí só vai ter representação no terceiro grau para os sobrinhos, né? Os tios não, só os sobrinhos em relação ali aos irmãos. E primos não têm direito de representação. Então, a representação só ocorre na linha colateral de maneira bem clara em uma situação só, né? Que é em relação aos sobrinhos herdeiros de terceiro grau. Somente, não tem outra situação. Então, só repassando aqui, né? E confirmando, fechando o assunto da representação, tem representação na linha descendente e na linha colateral, né? Na linha descendente não tem limite para representação, pode vir neto, bisneto, trineto, etc. Já na linha colateral tem limite sim, só tem uma situação, na verdade, que é possível, que é ali o sobrinho podendo representar o irmão, né? Então só tem representação no terceiro grau de sucessão, certo? Então, por essas razões, a alternativa correta aqui é mesmo a letra D de dado, certo? Bom, com isso a gente encerra a revisão de hoje. Só lembrando amanhã, certo? Tenham atenção lá na hora de marcar as alternativas. Fiquem de olho, né? Se está pedindo a certa, se está pedindo a errada, para não se confundirem lá nas respostas. Aquelas dicas de sempre, né? Tenham atenção lá às alternativas, que certamente será uma boa prova. Repassem o assunto, revisem aí. Espero que tenha sido boa a revisão hoje para vocês. Essa revisão vai ficar daqui a pouco lá no YouTube, para vocês darem uma olhada, né? Quem não teve como assistir tudo, vai poder acompanhar a revisão e vocês vão poder rever a revisão também e as explicações. Beleza, gente? Então, vejo vocês amanhã, às 8 horas, para a gente fazer nossa prova da nossa primeira avaliação bimestral, certo? Bom dia para vocês e até amanhã. Bom dia, professor. Até amanhã. Até.